Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Hoje nós temos uma palavra para estudar. Glória a Deus. A palavra que eu vou ler hoje, ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 16. É uma mensagem muito conhecida. Vamos ler apenas alguns versículos, ok? Vamos ler primeiramente o versículo 1. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. E o versículo 2. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi para lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Versículo 6. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se importe com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. 8. Então Jessé chamou ao seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. Versículo 11. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, ungiu. Então, irmãos, essa palavra, ela é uma palavra muito conhecida por todos nós, fala um pouco sobre a história de Davi, como é que Davi foi ungido a rei, E Saul, ele foi ungido a rei, foi o primeiro rei de Israel, mas só que o Senhor não estava mais se agradando, do que Saul fazia, porque Saul, ele desobedecia às ordens do Senhor, ele não obedecia ao que Deus falava, E aí, por exemplo, Saul estava em luta contra os amalequitas, e aí Deus, falou com Samuel para que Saul matasse todos os amalequitas, destruísse tudo, quando eles fossem saquear aquela cidade, que eles destruíssem tudo, que eles matassem todos os amalequitas. Só que Saul não obedeceu a ordem de Deus, E aí ele pegou algumas coisas preciosas dos amalequitas e tomou elas para si, porque ele achou que eram coisas valiosas. E aí Deus fala com Samuel para ir até Saul e dizer, que ele não tinha se agradado do que ele fez, porque ele desobedeceu a ordem do Senhor, E isso acontece até aqui no versículo 17. E aí Samuel fala assim: o que é que o Senhor Deus prefere, obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer um sacrifício das melhores ovelhas. Então, depois que Saul fez aquilo, ele tentou ainda oferecer um sacrifício ao Senhor, para poder se redimir diante de Deus do que ele tinha feito. Só que aí Deus usa, Samuel novamente para falar para Saul que melhor seria que Saul tivesse obedecido ao Senhor, obedecido às ordens dele, do que ter sacrificado, porque Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Então a palavra do Senhor é bem clara, A essa altura, eu já tinha falado com Samuel que ele tinha escolhido um outro rei, de que ele não estava se agradando mais do que Saul estava fazendo, E lá no campo de ovelhas, lá no pasto de ovelhas, Deus, ele viu aquele jovem chamado Davi, que estava ali, não tinha uma boa aparência,
não era um jovem que chamasse muita atenção, não tinha força, não tinha estrutura de um homem valente, não participava das guerras como algum dos seus irmãos. Mas Davi, ele tinha um coração limpo, né? Deus sondava os passos dele, né? Deus via, né, cada passo que ele dava, né? Então, isso por si só já era o suficiente, né, para que ele fosse um homem escolhido por Deus, né, por ele ter um coração limpo, né, por ele ser uma pessoa obediente a Deus, né? E é muito interessante o que Deus faz na vida de Davi, porque quando Samuel vai lá ungir Davi na casa de Jessé, né, ungir um rei, né, ele não sabia quem era. Ele, né, Jessé apresenta todos os seus filhos, né, desde o mais forte, né, o mais valente, né, que ele achava que seria rei, até, né, o menor que estava ali. E ele pergunta assim, você não tem mais um filho, né, porque ele tinha apresentado todos os filhos, Deus não tinha escolhido nenhum deles, né. E aí ele falou assim, tem um caçula assim, só que ele tá lá no pasto, né, pastando as ovelhas. Porque ele achava assim, né, se nenhum dos meus filhos, que são valentes, que são corajosos, são homens de guerra, foram escolhidos por Deus para ser rei, quem dirá esse meninozinho, né, que não tem força, né, que nunca participou de uma guerra, nunca participou de uma batalha, não sabe nem como usar uma espada, né. E aí ele pega, né, Jessé vai lá, chama Davi, Davi vem, né, e Deus fala assim com Samuel, é este aí, você pode ungir ele, porque foi ele que eu escolhi. E é muito interessante, né, o preparamento que Davi teve, desde o momento que ele foi ungido, né, até o momento que ele se tornou rei de fato, né, de todo aquele território ali. Deus cumpriu a promessa, né. Lógico que não foi um passo de mágicas, né. Só foram aproximadamente ali, alguns historiadores dizem que foram aproximadamente 17 anos, né, desde o momento que ele foi ungido ali, ainda na adolescência, até o momento que ele foi ungido, que ele se tornou rei, foram mais ou menos 17 anos, né, para que isso viesse a acontecer. Então, assim, foi um preparamento muito grande, porque imagina só um menino que nunca tinha participado de guerra, nunca participado de batalha, não tinha experiência nenhuma, e ele se tornou um bravo guerreiro, né? Quando a gente olha para os capítulos mais à frente, a gente percebe que todas as guerras que Davi chefiava, né? Todas as batalhas que ele estava na frente, né? Deus entregava a vitória para ele. Lógico que tinha a presença de Deus envolvida, tinha, né? Mas ele também ele demonstrava uma certa habilidade com a espada, ele demonstrava uma certa habilidade nas lutas, né? Então isso prova um desenvolvimento de Davi, né? Como guerreiro, né? Então imagina só o processo que ele teve que passar para não chegar onde ele está, né? Então muitas vezes a gente tem uma promessa de Deus, a gente tem algo que Deus prometeu para nossa vida, só que a gente pensa que vai ser amanhã. Não, a gente precisa de um preparamento. Davi, ele precisou de um preparamento para ele se tornar rei, né? Como é que ele ia ser um rei que governasse exércitos se ele nunca tinha usado uma espada, né? Se ele não tinha experiência com batalha? Então Deus preparou ele no mínimo os detalhes para que ele se tornasse um rei, né? Ele estivesse apto a se tornar um rei, guerreiro. Então, assim, Deus faz uma promessa às vezes pra gente, só que às vezes a gente não quer passar pelo processo. E é necessário um processo para que a gente esteja preparado para a promessa, né? A promessa não vai vir amanhã, porque ainda precisa de um preparamento da nossa parte. Ai, Deus fala, eu vou te entregar uma prosperidade, eu vou te entregar isso e aquilo. Mas Deus ainda, ele vai transformar o seu psicológico, ele vai transformar a sua mente para você poder lidar com aquilo que ele tem para te dar. Então essa é a palavra que eu tenho para os irmãos hoje. Amém.